A paz do Senhor, amada igreja. Queridos, é uma alegria estar nesta terça-feira, iniciando esta nova caminhada dentro do conhecimento bíblico, tendo aí como desafio, nesse trimestre, homem, o pecado e a salvação. Eu quero iniciar agradecendo ao Senhor pelo privilégio, Ele é a causa de tudo. Se estamos aqui, é por causa dEle, para Ele, com Ele, para a glória dEle. Então, a Ele a glória. Quero também deixar aqui os meus agradecimentos ao nosso pastor Silas, também ao nosso pastor Silas Filho, à superintendência de ABD, que Deus os abençoe poderosamente. Louvo ao Senhor também pela vida da minha querida Rosânia. Amém? Está aí, não é Rosane e nem Rosana, é Rosânia. Então eu louvo o nome do Senhor pela vida dela. Marido que não sabe o nome da esposa não gosta ruim. Mas eu sei direitinho. Amém? Também, lógico, o crédito todo é dela. E eu louvo ao Senhor por estar aqui também com os irmãos. Rogo a oração da igreja e vamos iniciar a nossa aula de hoje. O nosso assunto, o homem coroa da criação. Primeiro vamos iniciar numa breve reflexão que diz assim: ser criado significa que fomos pensados, desejados e formados pelas mãos de Deus. Recebemos da sua vida, fomos favorecidos, nos tornamos alvos do seu amor e da sua graça, e fomos declarados queridos de Deus. Assim aprendemos que fomos criados por Deus, para pertencermos a Ele, vivermos em comunhão com Ele, servirmos aos seus propósitos para a nossa vida e descansarmos em suas gloriosas promessas. Deus nos criou por amor, concedendo-nos a graça da vida, para desfrutarmos da liberdade, experimentarmos o privilégio de viver e cumprirmos a desafiadora missão de representá-lo na terra. Quando nós pegamos o livro de Gênesis, no seu capítulo 1 e no seu capítulo 2, e esses dois capítulos vão tratar sobre o assunto criação, nós temos exatamente no capítulo 1, versículo 26 até o 31, o primeiro relato referente à criação. Capítulo 2, versículo 7 e versículo 8 também fala-nos sobre a criação. Na realidade, não há nenhuma contradição entre um capítulo e o outro. Na verdade, são mensagens que se completam, que se modelam, são mensagens que, na realidade, nos dão uma nitidez e uma compreensão melhor acerca daquilo que Deus realizou. Então, falar sobre a criação do homem, tomando por base o livro de Gênesis, é recorrer a Gênesis 1, versículo 26, e estender a leitura até o 31, e o capítulo 2, e os versículos 7, e o versículo de número 8 também. E aí podemos começar a extrair algumas lições acerca da criação do homem que o torna a coroa da criação. Primeiro, o primeiro aspecto é a palavra como elemento criador.
E o início de Gênesis 1, 26 diz: e disse Deus. Observe que quando vamos a todo o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos nos deparar diante dessa expressão 7 vezes. A primeira vez está no versículo 3. Então, 7 vezes nos deparamos diante desta informação, disse Deus. O versículo 26 é a 8ª vez que Deus se pronuncia, e disse Deus. E aqui está o primeiro princípio da criação. Toda a criação tem como elemento, tem como fundamento a palavra de Deus. Deus cria tudo através do poder da sua palavra. Se o irmão lançar mão da sua Bíblia e formos todos juntos ao Salmo 33, e versículo 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Versículo 9, pois ele falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Se formos ao livro de Hebreus, no capítulo 11, e versículo 3, a Bíblia diz: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Então, aí está o primeiro aspecto. Criação, Deus usa como elemento, ou se usarmos uma palavra, Deus usa como matéria a sua palavra para criar tudo. E essa expressão, disse Deus, aparece 8 vezes. E nesse versículo 26 é a última vez que Deus usa essa expressão. Quando olhamos ainda, e aí temos a segunda informação, ainda no versículo 26, diz-nos aí a causa da criação, e disse Deus. Quem é a causa? É Deus. Quem é o originador? Deus. Quem é o criador? Deus. Então vamos primeiramente parar para entender. Este nome Deus, na forma original hebraica, é o nome Elohim. Existem 4 nomes principais de Deus. Em cada grupo desses nomes, você tem os seus variantes. Mas este nome Elohim apresenta Deus como o Deus Criador. Então, aqui há uma revelação pessoal, o Deus que cria. E a ideia de Elohim significa o Todo-Poderoso, significa aquele que coloca o poder para fora. Isso sugere que tudo que Deus criou, Ele criou pelo seu poder. Quando analisamos este nome Elohim, ou Deus, Elohim na forma hebraica, vai nos apresentar 3 realidades fundamentais. Primeiro, Deus criou. Segundo, Deus administra tudo aquilo que Ele criou. Ele criou e Ele diz para quê, por quê. Tudo que Ele assim cria, Ele administra e dá sua devida direção. Terceiro princípio é que Ele sustenta tudo aquilo que Ele criou. Ele não apenas tem um poder de criar, de administrar o que Ele criou, mas Ele banca tudo aquilo que Ele criou.
Ele dá a vida e dá o sustento diário para tudo. O sol nasceu, todos os animais dependem de se alimentar e se alimentam da provisão e do sustento da parte do Senhor. Algo que podemos ler claramente no Salmo 104. Então, este nome Elohim, ele é focado aonde? No primeiro capítulo do livro de Gênesis. No capítulo 2 já muda. Se você chegar no capítulo 2 e versículo 4, diz assim: estas são as origens dos céus e da terra. Observa que não é céu, é céus, no plural, é o chamaim, sufixo in aí. E da terra foram criados no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Veja, aquele não é só chamado de Deus, aquele já é chamado de Senhor Deus. No versículo 7 diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A partir do capítulo 2 e capítulo 3, o Criador, que é só chamado de Deus no 1, ou Elohim, agora ele é chamado de Jeová Elohim. Yahvé, ou Jeová, Elohim, o Senhor Deus. E isso vai nos ensinar pelo menos mais 3 princípios. Deus agora se revela-se como o Senhor Deus. Quando Deus criou, ele se torna Senhor de tudo aquilo que ele criou. Então, tudo que foi criado por Deus, agora tem o dono. Ele não é um dono, ele é o dono de tudo. Nada pertence a ninguém, tudo pertence a ele. Até esse teu corpinho pertence a ele. Até esse ar que você respira pertence a ele. Nada é nosso, tudo é dele. Então ele se tornou Senhor. Segundo, quando ele nos criou, ele se tornou a fonte da nossa provisão. Ele é o nosso provedor. Isso quer dizer que da mão dele nós recebemos tudo para viver. E se ele fechar a mão, todo mundo morre. Se estamos vivos, é porque a mão dele está liberada sobre a nossa vida. Então, o que ele é, pastor? Ele é provedor, ele é Senhor e ele é provedor. Mas também quando ele criou e se tornou Senhor, ele também é o Salvador de tudo aquilo que ele criou. Isso quer dizer que o cosmo, isso quer dizer que toda a criação física será salva através dele. E também toda a raça humana que assim crê no Senhor Jesus também será salvo. Ele é o Senhor Deus e por ter criado, ele se tornou nosso Senhor, se tornou nosso provedor e se tornou nosso Salvador. É por isso que nós glorificamos e exaltamos o seu nome. Mas foque na expressão: e disse Deus. Agora, o que Deus está dizendo? Deus pelo menos fala 4 coisas importantes. Primeiro, e disse Deus, façamos. Então aqui aprendemos que Deus, ao falar, ele desejou fazer, ele desejou criar. Aí ele falou, façamos. Só que ele não só desejou fazer o criar, ele agora desejou criar um modelo. Qual modelo? Conforme a nossa imagem. Quando Deus falou, ele falou, tenho desejo de fazer, façamos. Mas
Aí ele cria um modelo conforme a nossa imagem. E aí ele continua falando, aí ele dá a missão. Aqueles que ele ia fazer segundo o modelo que é ele, agora ele dá uma missão. Qual é a missão? Está no 26 aí, domine. E a quarta vez que Deus está expondo, ele diz aí, e os abençoou. Então, quando Deus falou, ele manifestou a intenção, vou criar, façamos. Vou criar segundo um modelo, conforme a nossa imagem. Vou dar uma missão para esses que eu vou fazer. Aí ele diz, domine. E por último, eu vou os abençoar. Aqui é a quinta vez que Deus abençoa toda a sua criação. Então, tudo aquilo que criou, Deus primeiramente fala. E tem um princípio interessante. Deus começa primeiro falando para depois agir. No 1:26 ele fala essas 4 verdades. 1:26 e 28. Mas olha no versículo 2. Formou o Senhor Deus do pó da terra. Então o Deus que deseja criar, que cria segundo o modelo que é ele próprio, que dá uma missão para aquilo que ele quer criar, que abençoa aquilo que ele vai criar, agora ele vai formar. Ele não só fala, mas ele pega a matéria pó da terra e começa com as suas mãos a dar formato àquilo. Então, primeiro ele fala, e segundo ele age com as suas mãos e forma. Terceiro, no 2:7 ainda, a Bíblia diz que ele assopra com hálito. E aí ele vai dar o quê? Vida. Então Deus falou, Deus formou com as suas mãos e Deus dividiu da sua vida com aquele ser que ele está criando. Então Deus está completo, criando o ser que ele assim deseja, que é o próprio homem. Então esta é a segunda realidade referente a este princípio. Terceiro princípio está aqui, o conselho divino. E disse Deus, façamos. Veja, é a primeira vez que temos Deus em um conselho. E alguém pergunte, pastor, o que é um conselho? Conselho é um corpo consultivo ou deliberativo que se reúne para tratar de um assunto de interesse público ou particular. Então Deus faz um conselho. Ali está, façamos. Primeira pessoa do plural, nós. Então é um conselho. Nesse conselho, Deus consulta. E depois Deus delibera. Vamos fazer o homem. Partindo desse princípio, nós vamos entender, e disse Deus, façamos. Então Deus está falando com seres do mesmo nível, no mesmo nível de poder, de glória, de majestade e capazes de fazer o que ele pode fazer. Não são seres inferiores. Pense comigo. Deus já havia criado os animais. Deus já havia criado os anjos. Mas façamos, esses seres não são iguais a Deus. Então, nesse façamos, claro fica e nítido está o princípio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estavam agindo de conformidade na
criação do homem para a glória do nome do Senhor. Quando paramos para analisar esse façamos, nos sugere que Deus ele não se precipitou para criar o homem, mas ele conversou, planejou com exatidão aquilo que fariam. Façamos foi um consenso da Trindade. Façamos sugere que eles estavam em plena comunhão e concordância divina. Não teve problema entre eles, não teve discussão. Façamos. Esse princípio é interessante, porque a palavra que Deus usa, e já falamos isso 8 vezes, em Gênesis 1, é a expressão, e disse Deus. Essa era a palavra de comando de Deus na criação. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus parou e disse, façamos. Aí ele vai usar e vai dar um outro sentido. E aí está esse terceiro princípio, conselho divino. E isto é glorioso para mim e é glorioso para você. Quarto princípio, nós fomos criados segundo o modelo divino. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então, pastor, o que isso vai sugerir a nós? Primeiro, todo mundo sabe que todo grande artista se inspira em algo ou em alguém. Pastor, onde Deus se inspirou? Deus tinha os animais, ele já havia criado. Mas ele não se inspirou nos animais mais poderosos, mais fortes, mais belos que existiam na raça humana, na raça que existiam entre as raças. Ele não se inspirou neles. Deus também ele não se inspirou na hierarquia de anjos. E olha que a Bíblia fala de anjos poderosos, anjos gloriosos, anjos fortes. Mas ele não se inspirou em nenhum desses anjos. Na realidade, para formar o homem, Deus posou para ele mesmo. Deus falou, eu vou ser, desculpa usar essa expressão, eu vou ser a minha musa inspiradora. Eu vou me inspirar em mim mesmo e vou fazer o homem. E aí, irmãos, que nós glorificamos a Deus, porque, segundo o modelo divino, sugere que a nossa criação ela foi pessoal, ela foi especial e ela foi extraordinária. Queridos, quem quiser seguir o modelo de primata, fique à vontade. Se alguém desejar ser um chimpanzé, um gorila, fica tranquilo. Mas à luz da Bíblia nós fomos criados segundo um modelo divino. Irmãos, olha o nosso privilégio. Deus se inspira nele e fala, eu vou fazer um ser, a minha imagem e a minha semelhança. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui. Um quinto princípio, criado para o relacionamento. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na realidade, tudo que Deus faz, Ele o faz com finalidades claras. Deus fez o homem
e o fez com finalidade clara e objetiva. Observe bem que quando a Bíblia fala em imagem e semelhança, e me permita lhe dizer duas considerações. Alguns estudiosos se posicionam e dizem que imagem e semelhança é ênfase, apenas isso. Imagem e semelhança para muitos é a mesma coisa, é apenas ênfase. Outros entendem que imagem tem um significado e semelhança tem outro significado. E eu parto pela essa segunda linha. Bem, a palavra imagem, ela vem do hebraico tesselém, e aparece 16 vezes no texto em hebraico do Novo Testamento. E significa uma imagem, um modelo funcional. E o que significaria a imagem de Deus no homem? Primeiro, poder de pensar em coisas abstratas. Não existe, você está pensando, analisando. Primeiro começa aqui, daqui a pouco você torna a realidade. Segundo, a lei moral. O homem sabe o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer, o que é bem, o que é mal, o que é treva, o que é luz. Lei moral, Deus coloca no homem. O que é a imagem de Deus no homem? O potencial humano. O homem tem um potencial para fazer. Vamos lá. A capacidade de fixar alvos e realizá-los. E, por último, a consciência. Isso é a imagem. A semelhança vem da forma hebraica demut e significa, ou na verdade aparece 26 vezes no texto original hebraico do Velho Testamento. E essa palavra significa semelhanças visuais, audíveis, estruturais de um desenho, padrão ou forma. Mas o que é a semelhança de Deus no homem? Pelo menos 3 pontos. Primeiro, a tricotomia, ou a triunidade do homem, espírito, corpo e alma. Segundo, a personalidade de cada um. Nós somos distintos, a nossa persona, que nos torna pessoas. E ainda, a existência interminável. Isso quer dizer que o teu corpinho, o meu corpinho pode ir ao pó. Mas Deus colocou uma alma e um espírito que não morre. É imortal. Então, é esses princípios, e o que é interessante, quando Deus colocou imagem e semelhança em nós, Deus dividiu conosco os atributos comunicáveis. Que é o atributo incomunicável? É aquilo que Deus tem e divide com o homem e também com os anjos, porque são seres racionais. Vamos lá: bondade, misericórdia, amor, sabedoria. São alguns desses atributos que Deus tem e divide conosco, atributos comunicáveis. É por isso que nós podemos nos relacionar com Deus. Porque Deus, Ele é pessoa e eu também sou pessoa. Há 3 níveis de personalidades na Bíblia: personalidade angelical, personalidade humana e personalidade divina. Milhões e milhões e milhares de milhares, um número incontável da personalidade angelical. Hoje temos mais de 7 bilhões de seres humanos, mas a personalidade divina é una. A personalidade divina é soberana. A personalidade de Deus, ela é perfeita.
perfeita. O que é isso, pastor? Em mim e em você tem coisas lindas que quem conhecer vai ficar apaixonado por mim, por você. Mas também, se começar a conhecer demais, vai ver abismo em mim e em você. Porque a nossa personalidade é imperfeita, mas a de Deus não, a de Deus é perfeitíssima. Deus ama, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Em Deus não há abismo nem altos e nem baixo. É tudo uma linha sempre contínua, linha reta em perfeição, porque Ele é o Todo-Poderoso e é o ser perfeito. Mas, irmãos, entendamos então que aí Deus vai nos habilitar interessantes para se relacionar com Ele. Mas não só para se relacionar com Ele, mas para se relacionar com seres iguais a mim. Ou seja, por que nós nos relacionamos? Porque Deus nos dotou com isso. Você pode ler Gênesis 5, versículo do 1 ao 3. Primeiro vai dizer que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas no 3, a Bíblia diz que ele gera um filho Sete, que foi a sua imagem e a sua semelhança. Isso sugere o quê? Que quando Deus fez o homem à imagem e semelhança, o habilitou de relacionamento com Deus, mas também o habilitou para se relacionar com todos os demais seres. Se você for à Bíblia, você vai se deparar diante dessa expressão, pelo menos 6 vezes, aparecendo a primeira vez no versículo 11, é a expressão, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Aí Deus acaba com o evolucionismo. Por quê? Porque isso é visto como uma lei, a lei da biogenese. A lei da biogenese ensina que todo ser vivo gera um outro segundo ele. Ninguém precisa ser cientista, gato gera gato e acabou. É a lei que Deus colocou em Gênesis e está aqui. Então, tudo que foi criado, Deus colocou a lei segundo a sua espécie. Mas quando ele chegou no homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, temos um 6º princípio importante. Fomos criados como novidade divina. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou, fixa no criou. Aquele criou ali, ele aparece mais 2 vezes. Gênesis 1, 1, Gênesis 1, 21 e Gênesis 1, 27. Criou, no original é bará. Bará quer dizer que Deus criou algo do nada. Mas não só o sentido só não é esse, criar do nada, mas o sentido também é trazer algo totalmente novo. Então, em Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus criou o mundo, criou os céus e a terra. Ali está claro o primeiro sentido de bará. Ele criou do nada. 21 e 27, o segundo sentido. Ele trouxe algo totalmente novo. Pastor, o que é isso? Quando Deus chega para criar o homem, Deus fala, agora vai ser o grande fim, vai ser o ponto final. E olha só, é como se Deus estivesse falando, eu vou me presentear, e vou presentear a criação. Eu vou criar o homem. Assim criou Deus. O que é isso, pastor? Ele trouxe algo que ainda não existia, nem no céu e nem na terra. Aí ele fechou. Nós fomos criados como uma novidade e criados como um presente de Deus, primeiro para ele e depois para toda a criação. Dá para você dar glória? Você é o presente de Deus, entendeu? Você é o presente de Deus. Deus falou, vou me dar um presente. Criou você e me criou e criou-nos para a sua glória e para a sua honra.
Vamos lá. Mas criado adulto. Veja, irmãos, Deus não fez experimentos. Vou criar o Éden. No meio do Éden eu vou colocar um jardim. E vou preparar tudo. E vou começar o experimento. Vou colocar uma criança. Ninguém estaria aqui hoje. Deus, na sua sabedoria, falou, vai ser um homem e vai ser uma mulher. Já estão na fase, o que, irmãos? Adulta. Depois eles vão o quê? Vão gerar. Mas aqui, eles já estão o quê? Na sua forma, o que, irmãos? Adultas. E por que Deus assim os criou na forma adulta? Para que eles pudessem viver e desfrutar de tudo que ele havia criado. É o que o irmão pode ler do versículo 9, depois pula para o 15 e 16 do capítulo 2 de Gênesis. Aí vamos aprender que essa criação no qual Deus cria seres adultos, ela foi imediata. Não houve um processo lento, constante e evolutivo, não. Deus já criou os adultos e os capacitou de inteligência, de sabedoria e de princípios morais. O que o irmão pode ler claramente no capítulo 2, versículo 15 até o 17. Agora, olha uma oitava informação. Criados em casal. Macho e fêmea os criou. Pegue o capítulo 1 inteiro. E quando o irmão lê, a partir do versículo 11, você lerá que tudo que Deus vai criando, ele vai criando em coletivo. Árvores, ervas, répteis, peixes, aves, mamíferos, e vai embora. Tudo no coletivo. Mas quando ele chega para criar o homem, aí ele só cria o quê? Um casal. E aqui, irmãos, está esse princípio interessante. A Bíblia diz o quê, irmãos? Macho e fêmea os criou. Aqui entende-se o seguinte, primeiro, que não há necessidade de briga entre homens e mulheres. Deus acaba com o machismo e o feminismo. Primeiro, quem é o criador do macho? Deus. Quem é o criador da fêmea? Deus. Não tem confusão. É o mesmo criador. Segundo, Deus ao criá-los, Deus chega e é claro e específico. Modelo de imagem e semelhança é para os dois. Tanto macho como fêmea. Então, para que esse atrito, esta guerrinha, que às vezes atrapalha casal, mentalidade errada que o mundo tem, e que às vezes tenta entrar dentro da igreja. Só que Deus falou, filho, na criação eu criei macho e fêmea só. E eu os criei segundo a minha imagem, macho e fêmea. Acabou guerra de sexo. Não precisa disto. Então, Deus cria o casal. Interessante que a Bíblia diz macho e fêmea. Deus não apenas cria homem e mulher, mas aqui Deus é mais específico, ele é mais claro. Aí ele fala, eu também criei o sexo. Tem macho e tem fêmea, são os dois criados por mim. E se tiver um terceiro, quarto sexo que não existe, criação de vocês. Besteira de vocês. Eu? Não. Macho e fêmea e acabou. Nós somos distintos, mas ao mesmo tempo nós nos completamos.
Deus criou macho, ele é distinto da fêmea tremendamente. Isso é ensinado claramente nos dados científicos. Mas quando Deus une um macho e fêmea e forma um casal, eles se completam de tal maneira que a Bíblia diz que eles se tornarão dois em uma carne só. Isso é um milagre que só Deus assim o faz. Agora, isto é claro, criados em casal. A informação 9. Criados para viver em dois mundos. O que seria isso, pastor? Vamos lá. Quando Deus começou a sua obra da criação, Neemias 9:9, a Bíblia diz: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Aí, a Bíblia está falando do primeiro céu. É o céu onde Deus habita. Que em Neemias 9, versículo 6, na realidade ele é visto como o local onde Deus habita, o céu dos céus. E Deus, ao criar o céu dos céus, ele coloca os habitantes que residem com ele, os anjos, que na passagem são chamados de estrelas, mas é um dos termos para anjos na Bíblia. Está lá, Deus os cria. Então, vamos lá, Deus cria os anjos para habitarem no mundo espiritual, com um corpo espiritual ilimitado ao mundo espiritual, ponto. Segundo nível de criação, Deus cria animais, o anima. Deus cria seres diversos. E esses seres diversos que Deus cria, Deus dá a vida a eles. Pastor, e se eles morrerem? Enterra. Mas não precisa orar, não precisa mais de nada, acabou. Morreu, morreu. Mas eu gosto do meu cachorro, morreu. Do meu gatinho, foi embora. E acabou. Nada de culto. A alma deles está limitada, acabou, morreu e acabou. Então vamos lá. Aí Deus cria animais com corpo carnal limitado ao mundo físico. E finalizou. Mas quando Deus chega para criar o homem, ele falou: calma aí. Eu vou unir os dois mundos nele. Aí Deus falou: esse ser que eu vou criar ele com corpo físico. Está aqui, ó, é o soma, é o corpo, é a matéria. Ele criou. Isso me liga ao mundo da matéria. Mas ele foi lá e assoprou o seu fôlego, alma e espírito, e me habilitou com corpo espiritual. Com corpo espiritual eu tenho a nitidez e a compreensão de quem é Deus. A Bíblia diz que a criação, irmãos, ela canta a Deus, isso é bíblico, mas só o homem tem a habilidade de adorar e saber a quem está adorando e por que está adorando, porque Deus o encheu desta compreensão maravilhosa. Então, nós somos os únicos seres com habilidade para viver no mundo terreno e experimentar tudo que está aqui, mas também o mundo espiritual, experimentar tudo, porque Deus nos fez desta maneira. Você pode glorificar aí ao nome do Senhor. Agora, está aí uns desvios psicológicos de gente achando que é cachorro, não é isso? Urso. Se mutilando? Ah, meu irmão, eu não. Vamos criar da imagem e semelhança de Deus. Vamos, irmãos. Há mais 2 pontos, se eu não me engano, mais 3. Isso. E aí eu finalizo. Vamos lá. Criados debaixo da aprovação divina. Viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom e houve
tarde e manhã do sexto dia. Pastor, o que é isso? Vamos lá. Quando nós chegamos diante desta informação, nós precisamos ir a um capítulo 1 de Gênesis, que por 5 vezes tem essa expressão. Olha só. E viu Deus que isso era bom. Então, quando Deus terminava de fazer alguma coisa, olha Deus, Ele passa em revista de tudo que criou. E fala, é bom. Segundo dia, revista, é bom. Terceiro dia, é bom. Quarto dia, é bom. Quinto dia, é bom. Mas no sexto dia ele passa em revista, porque no sexto dia o homem foi feito. Aí ele falou, isso daqui não, isso é muito bom. Entenda, Deus não apenas criou, Ele fez a avaliação daquilo que Ele criou. E mais uma vez o evolucionismo diante de Gênesis cai. Porque se o Criador diz que é bom, Ele está dizendo, é perfeito. Deus não cria nada imperfeito, Deus cria o que é perfeito. Bem, irmãos, então essas 5 vezes. Então, quando Deus fala é bom, Ele está dizendo, não precisa ser melhorado, evoluído, retocado e aperfeiçoado. É perfeito. Só que é o seguinte, irmãos, o sexto dia, Ele avaliou com mais força e com mais atenção. Porque no sexto dia Ele faz alguns animais e finaliza no homem. E aí, quando Ele vai no sexto dia, Ele não fala bom, Ele fala, é muito bom. Eu não apenas criei, é como se Deus estivesse falando, eu não apenas criei, mas eu acabei me superando. Eu me superei. O único que supera Deus é Ele próprio. É como se Deus ficasse escandalizado com Ele, eu consegui ir além. Deu para você entender, meu irmão? Coloca isso na minha mente, a gente tem que ter isso na nossa mente. Quando Deus falou muito bom, o que Ele está querendo dizer? Ele nos avaliou bem e falou, eu vou dar nota máxima para vocês. Vocês são muito bons. Dá para você levantar a tua mão aí, meu irmão? Dá para você dar glória a Deus aí? Dá para jogar fora a depressão para o alto, tristeza para o alto, meu irmão, rancor para o alto e dizer, meu Deus, muito bom, Deus me avaliou com a nota máxima. É por isso, irmão, claro, se alguém gostar de você, bom para ele. E se ele não gostar de você, mal para ele. Deus te avaliou e falou, você é muito bom. Gostei de você. Você foi avaliado na melhor nota. E num padrão maior, no alto nível de padrão. Não tem um tal do padrão em metro aí para certas coisas. O padrão divino falou, o que eu criei por último é muito bom. Então glorifica aí ao nome do Senhor. Você foi avaliado por Deus e foi dito muito, muito, muito bom. Aqui, 11º. Criado carinhosamente por Deus. Vamos lá. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Formou é a palavra hebraica yatsar. A palavra hebraica yatsar quer dizer trabalho de oleiro. Então Deus pegou o pó, colocou na mesa onde a mesa giratória e começou, vai, e toma. E começa primeiro da forma por fora. Depois o olheiro vai para dentro da massa e finaliza por fora. O olheiro dá o tamanho, dá a utilidade, dá o formato e dá beleza ao vaso. Isso quer dizer o quê, pastor? Que quando você compra um vaso,
você acha bonito. Mas por que você achou bonito? Porque primeiro o olheiro achou bonito. O olheiro achou tão bonito que fez. Aí você vai lá e concorda. Ou você olha e fala, não gostei desse vaso. Aí o olheiro olha para você, mas eu gostei. Fui eu que fiz. Deu para o irmão entender, irmãos? Pode ter gente que gosta de você. E quando diz eu gosto de você, ele só está avaliando aquilo que Deus sabe de você, que ele também gosta de você. Por isso que ele te fez desse jeito. Mas eu não gosto dele, eu não gosto daquele jeito. Aí Deus fala, não fica triste não, não fica abatido não. Levanta a cabeça, engole o choro, dá 2 respiradas e começa a rir. Ele não gosta, mas eu gosto, porque eu te fiz do jeito que eu quero, para minha glória. Na Jeremias 18:4, o vaso que estava na mão do olheiro quebrou, e o olheiro começou a fazer um outro vaso, conforme o que ele quer. Nós somos vasos formados pelo Senhor. E aqui está esse corpinho, e está esse teu corpinho, da glória e louvor ao nome do Senhor. Mas aí o que Deus faz ainda com todo o afeto? Ele deixou o teu corpo cheio de digital, não é isso aí, irmão? Teu corpo está cheio de digital dele. Mas não para só por aí. Agora ele divide a vida dele. Ele assopra nas nossas narinas. Então fomos feitos de uma forma o quê? Uma forma carinhosa. Não existe nenhum outro ser que foi manuseado pela mão do Criador e recebeu o hálito da vida do Criador. Só eu e você. Então é para a gente ir para casa hoje indo nas nuvens e dando glória a Deus e falar, Deus, que maneira extraordinária eu fui formado. Isto é o teu amor para com a minha vida. Finalizando. Criados para viver. O fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Veja bem, o fôlego da vida. Aquela palavra vida ali, no hebraico é uma palavra chamada shaim. Então, vida no original hebraico não é vida. No nosso portuguesão é singular. Mas no hebraico é o quê? Plural. Vidas. Então, quando Deus assoprou na nossa narina, Ele deu a vida para esse corpo físico. Ele deu a vida para a alma. E Ele deu a vida para o espírito. Vidas. Isso quer dizer, Ele assoprou, deu vida para o corpo. Aí eu posso viver e experimentar o que está no mundo físico. Alma. Ele deu vida para que eu experimente sociedade e entenda quem eu sou. É a alma. 3 elementos da alma: intelecto, vontade e também sentimentos. São esses 3 elementos da alma. Então ele dá essa capacidade de viver. E espírito me liga a Deus, é a fonte, é a vida, é o elo que eu tenho com Deus para adorá-lo e para glorificá-lo. Deus dividiu vida comigo e com você. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui. Você pode aí glorificar e exaltar ao nome do Senhor teu Deus. Deus nos criou de forma gloriosa e de forma poderosíssima. A Ele seja honra e seja glória para todo o sempre. Amém. Obrigado, meu pastor. Que Deus lhe abençoe. Abençoe a igreja.